Eu vou te contar 10 verdades que você precisa saber a respeito do GAC GS3. Esse SUV com porte de Compass e mais barato que um T-Cross. Você está preparado para conhecer tudo sobre ele? Vem comigo, você vai conhecer agora. E aí, meu filho, tá assistindo o vídeo? Então deixa seu like aí, dá trabalho para fazer. E se tu gosta de ver vídeos sobre pontos positivos, negativos, avaliações detalhadas, já se inscreve no canal para não perder nada. Agora, eu vou para fora do carro para te mostrar o primeiro ponto que você precisa saber sobre o GS3. Vamos nessa? Bom, vamos começar falando da dianteira do GS3. É um carro bem diferentão, não é? Olha só, os faróis têm esse formato aqui bem diferente, são linhas bem agressivas, né? A grade, ela começa aqui nos faróis, toma praticamente toda a dianteira aqui do GS3 até chegar ao outro lado. O símbolo está aqui no centro e diferente dos híbridos que tem um contornozinho azul, esse aqui é apenas o cromado com o G da GAC. Na parte inferior tem esse preto fosco e um preto brilhante, e aqui no centro o sensor do kit ADAS. O capô tem linhas bem musculosas aqui, né, vincos que chegam até essa parte superior do para-choques e realmente dá um aspecto bem robusto para esse carro. Vamos falar da lateral agora? E bom, na lateral a gente vê que as linhas arrojadas da dianteira também aparecem por aqui. Você pode ver que são vários os vincos, né? Aqui mais abaixo, as maçanetas são embutidas. Se eu trancar o carro, elas vão fechar, né? Vão ficar ali rentes à carroceria. E os retrovisores rebatem. Retrovisor que inclusive tem uma câmera aqui na parte inferior. Uma das coisas que chama atenção são as rodas de 19 polegadas calçadas com pneus 235/45. Uma observação, é pneu bom, tá? Pneu Michelin Pilot Sport 4. Ó, os PS4 estão presentes aqui. A coluna preto brilhante, a linha de cintura e a coluna C tem esse outro acabamento preto brilhante. Uma coisa que você pode notar é que os vidros traseiros eles são mais escurecidos do que os vidros dianteiros. Isso, inclusive, é de série, viu? Mas a gente vai falar agora da traseira dele. Vem comigo. E aí, aqui na traseira, a gente pode ver, por exemplo, as lanternas bem arrojadas, né? São vários vincos na própria lanterna. A tampa traseira tem esse prolongamentozinho aqui. As linhas são bem fortes por aqui também, GS3 identificado na parte inferior, símbolo da GAC no centro e o GAC por extenso do lado esquerdo. A placa fica aqui e bom, a tampa é elétrica. Vamos continuar mostrando a traseira. Para-choques fosco nessa parte e com um aspecto cromado aqui e uma espécie de defletor. Essa asa, ela tem um aspecto aerodinâmico. E aqui é a terceira luz de freio, tá? Isso aqui é funcional. O carro é bonito, mas vamos ver lá no interior como é que ele se comporta também? Vem comigo! Bom, vamos falar agora do interior do GS3. Vamos começar pelo acabamento. Cara, não dá para não notar qualidade no acabamento desse carro. Começando pelo volante, com dois tipos de couro, um couro mais liso, o outro furadinho, e essa sinalização de que esse aqui é o centro do volante e a parte de cima dele, né? Isso é muito legal, isso aqui é uma coisa que a gente vê em carro de corrida, por exemplo. O acabamento, soft touch no painel de portas, aqui tem um acabamento em couro, aqui tem outro acabamento em couro, muito bem cuidado. Soft touch nessa parte superior aqui do painel, muito bom mesmo. O couro dos bancos tem uma ótima qualidade, os bancos são muito confortáveis. E um diferencial desse carro aqui frente à concorrência tá nesse banco aqui, ele tem ventilação para o motorista. Exatamente, é só o do motorista, né? Que é elétrico e também tem a função de ventilação. Mas é um baita de um diferencial, sem dúvidas muito legal. Console central, cockpit aqui separando o motorista do passageiro, um plástico texturizado no centro e esse imitando aço escovado em torno, muito legal. E aí vem uma observação minha, Black Piano onde você toca. Aqui no botão P do câmbio e também no freio de estacionamento eletrônico. E vale ressaltar, esse carro ele tem auto hold, né? Isso é um pontaço positivo.
Tem algumas teclas aqui, por exemplo, do ar-condicionado, né? Redirecionador de ar, o próprio ar-condicionado, botão automático aqui para você escolher a temperatura, né? Rodando, ou a velocidade do ventilador rodando. Isso é muito legal, né? Deixa o comando mais rápido e não deixa tudo aqui na tela, como muitas fabricantes chinesas adoram fazer. Eu particularmente gosto dos botões manuais aqui, realmente os comandos manuais são muito melhores. Quadro de instrumentos é digital, né? Você tem essa tela menor no meio, os comandos na lateral aqui com rotação, nível do tanque de combustível e também do líquido de arrefecimento. Legal, bacana e tudo bem à mostra. E aí a gente já parte para falar de infotenimento também, né? Como por exemplo, falando aqui da central multimídia. Pelo menos para Apple CarPlay tem espelhamento sem fio. A central ela é ótima nos comandos, os comandos são rápidos, a navegabilidade é muito boa, então realmente torna interessante a experiência aqui dentro do carro. Ele tem alguns LEDzinhos aqui que podem ser trocados de acordo com a vontade de quem está aqui dentro do carro, né? Você consegue configurar a cor do LED, esse LED ele aparece nos acabamentos de porta, né? Nessa fita prateada aqui, em torno dos difusores laterais de ar, nessa fita superior do painel, então você consegue ter acesso aí a realmente essa luz ambiente. Quadro de instrumentos é digital, né? Você tem essa tela menor no meio, os comandos na lateral aqui com rotação, nível do tanque de combustível e também do líquido de arrefecimento. Legal, bacana e tudo bem à mostra. E aí a gente já parte para falar de infotenimento também, né? Como por exemplo, falando aqui da central multimídia. Pelo menos para Apple CarPlay tem espelhamento sem fio. A central ela é ótima nos comandos, os comandos são rápidos, a navegabilidade é muito boa, então realmente torna interessante a experiência aqui dentro do carro. Ele tem alguns LEDzinhos aqui que podem ser trocados de acordo com a vontade de quem está aqui dentro do carro, né? Você consegue configurar a cor do LED, esse LED ele aparece nos acabamentos de porta, né? Nessa fita prateada aqui, em torno dos difusores laterais de ar, nessa fita superior do painel, então você consegue ter acesso aí a realmente essa luz ambiente. E tem uma coisa que mereceu ser mencionada, a gente tem um carregador sem fio, com a saída de ar aqui para refrigerar o celular, isso é ótimo, mas e a entrada USB? Na verdade ela está escondidinha aqui embaixo, ó. Tem um USB tipo A e uma USB tipo C nessa parte inferior do console. Vamos para falar de outro aspecto muito interessante no interior desse carro, tá aqui em cima, ó. O teto é panorâmico, mas não é só teto panorâmico, é um teto solar mesmo, você consegue abrir essa janela aqui da frente, então todo mundo aqui dentro do carro consegue curtir o interior do GS3. Só que falamos aqui de infotenimento e tem uma coisa que mereceu ser mencionada. A gente tem um carregador sem fio com a saída de ar aqui para refrigerar o celular, isso é ótimo, mas e a entrada USB? Na verdade ela está escondidinha aqui embaixo, ó. Tem um USB tipo A e uma USB tipo C nessa parte inferior do console. Bom, então infotenimento não tem jeito, fica com nota 10, a qualidade do som é ok também, é muito boa, enfim. Só que a gente precisa falar de outro aspecto desse carro, espaço interno. Vamos lá para o banco traseiro comigo? Que eu vou te mostrar o espaço interno do GS3. Chegamos aqui à traseira para falar de espaço interno e vamos lá. Banco dianteiro ajustado para mim, eu não sou alto, tenho 1,73, um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro, isso é ótimo. Aqui na parte inferior das pernas, mesmo jeito. O assoalho é plano, isso é muito legal. E o tapete, olha só, ele vem contornando aqui a configuração do assoalho, né? Isso é legal que ele é uma peça inteiriça, então na hora de tirar, você tira tudo de uma vez. Isso é realmente bem legal. O banco é bem confortável, tá? Eu tenho um bom espaço aqui, tenho um palmo quase aberto, né, da minha cabeça até o teto. O que o nosso filmmaker tem 1,83, sentou aqui no banco traseiro e lá ele, e ficou com 3 dedos da cabeça até o teto, com a mesma configuração de banco, ou seja, bem interessante o espaço mesmo. Tem a saída de ar aqui, ar-condicionado para trás, que ajuda a refrigerar a cabine, e
tem uma entrada USB do tipo A. Por aqui tem esse encosto de braço com 2 porta-copos. Bem interessante. Quem vai no meio já não briga tanto por espaço para as pernas, porque consegue pelo menos colocar os pés aqui, por mais que vá pisar ali na frente, se o pé for maior, enfim. Você vai com as costas um pouquinho mais projetadas, mas é bem confortável, dá para ir tranquilo aqui. Bom, vamos lá falar de porta-malas. E um aspecto muito bacana é que a abertura elétrica. Qual outro carro da faixa de preço tem isso? Não tem, né? Então, ele tem essa espécie de rede aqui que acaba escondendo de fato o que a pessoa está carregando, né? Mas ela pode ser rebatida. É um porta-malas mais compacto que fica prejudicado um pouquinho no tamanho pelo pneu reserva. É um pneu temporário, mas que acaba ocupando espaço aqui perto do assoalho. Então a tampa precisa ficar mais elevada e com isso acaba prejudicando o espaço do porta-malas. Infelizmente, ele acaba não saindo tão bem nisso. Bom, vamos falar de desempenho. Vou mostrar o responsável por mover esse carro aqui. Ele tem motor 1.5 turbo, são 170 cavalos e uma transmissão do tipo automatizada de dupla embreagem. Esse conjunto é capaz de oferecer um bom desempenho para esse carro aqui. O 0 a 100 dele é realmente surpreendente até para um carro desse porte. Mas será que são só números? Esse carro anda bem de verdade ou não anda? Como é que ele se comporta no dia a dia, na cidade? Não anda e para? É o que você vai saber agora. Vem comigo que eu vou te mostrar como esse carro se comporta no trânsito. Bom, vamos começar a falar em termos de desempenho. O que a gente tem aqui? A combinação desse motor 1.5 com essa transmissão automatizada, ela é inteligente, mas ela requer um costume. Para quem está acostumado com a transmissão automática com conversor de torque, você vai notar de fato a diferença ao acelerar. Mas ela passa as marchas de uma forma bem rápida e até ajuda a aproveitar o desempenho do motor. A gente tem 170 cavalos aqui que são de fato bem aproveitados por essa transmissão automatizada. Uma coisa que me chamou a atenção é que a gente está falando de uma transmissão automatizada, mas que ela não te dá o poder de escolher qual marcha você vai usar. Você não tem a opção de passar as marchas tanto por borboletas aqui atrás do volante, como aqui no câmbio. Então só o que te resta é colocar no drive, no máximo acionar o modo Sport e pronto. São 3 modos de condução e dá para ver que realmente é perceptível a diferença entre um e outro. São o modo economia, o modo conforto e o modo esporte. E se a gente pegar os dois extremos, do modo economia para o modo esporte, você consegue notar a diferença de resposta do carro. É gritante, não tem outra palavra para definir. O carro anda bem, responde bem, tem um delayzinho, você nota que demora um pouquinho a resposta, né, do carro depois que você pisa fundo no acelerador, mas quando ele vai de uma vez. E isso é mérito também dessa transmissão. E é engraçado que quando você está no modo esporte e passa para o modo economia, parece que você sente o carro freando assim, sabe? E quando você está no modo de economia e segue para o modo esporte, é como se o carro desse uma guinada para frente. Então é bem perceptível essa diferença entre um modo e outro. É um carro que você nota o desempenho dele, você nota a velocidade crescendo de forma linear. Porque você dá uma pisadinha, ele não dá aquele soco de uma vez, ele vai crescendo de uma forma rápida, mas de um jeito que você nota que esse carro tem fôlego. Então isso é bem interessante, eu particularmente gostei muito do desempenho desse carro. É algo muito legal. E aí a gente parte para falar de consumo. Com uma observação, tá? O trajeto que a gente está fazendo com esse carro aqui hoje é um trajeto um pouquinho mais curto. É um trajeto que é diferente do que a gente usualmente faz para avaliar os carros. Então, hoje a gente não vai considerar a média Auto Repórter para esse teste aqui. Mas vamos considerar os números do Inmetro. A gente tem uma média de 10,2 km por litro na cidade e 11,6 por litro na estrada. Lembrando que esse carro aqui
ele é somente a gasolina, tá? Ele não é flex e ele também não oferece configuração híbrida. É bem provável que em 2027, quando a GAC começar a fabricar esse carro em Catalão, lá em Goiás, ele vai receber a tecnologia flex, porque realmente o carro precisa disso para se adaptar ao mercado nacional, até pelas constantes mudanças em relação à mistura de etanol na gasolina. Então é bem provável que isso vá acontecer quando ele passar a ser fabricado aqui no Brasil em 2027. A média é boa? É mediana, mas a gente está falando de um carro maior, com motor maior, então sem dúvidas está aí na média para esse segmento, oferecendo mais desempenho do que os concorrentes. Bom, essas foram 10 verdades que você precisava saber a respeito do GAC GS3. Você gostou do carro? Fala aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, desse formato, não esqueça de se inscrever aqui no canal, manda ver no botãozinho aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você se inscrever, deixa o seu like também e tamo junto, até o próximo vídeo.